Maravilha. Espero a pessoa entrar porque a live caiu. Vanice entrou aí. A live caiu, mas o pessoal já tá voltando pra gente continuar o nosso raciocínio. A live caiu. Não sei por que a live caiu. Vocês estão ouvindo o barulho do ventilador? Acho que caiu porque o celular deu, que o celular tava muito quente, aqui tá um calor danado. Eu quero saber se vocês estão ouvindo o barulho do ventilador. Eu coloquei um ventilador aqui do lado do celular. Tá atrapalhando ou... Vocês estão ouvindo um barulho do ventilador? Tá atrapalhando? Se estiver atrapalhando, diz que sim. O pessoal tá dizendo que tá atrapalhando, né? Então beleza, então vou desligar. Então vou desligar aqui. Gente, olha só. Vamos continuar o raciocínio aqui, porque tava bastante interessante. Porque eu tô falando sobre memorização de frases, né? Vamos lá então, com o raciocínio aqui nosso. Parece barulho do mar. Já tirei e coloquei o ventilador aqui embaixo. Parece turbina de avião. Meu celular apareceu a mensagem assim, né? Que tava muito... Que a temperatura do celular atingiu o máximo. Aí ele desativou aqui. Realmente tá muito quente. Aqui tá muito quente. Meu Deus. Deixa eu, de repente, fazer algo assim, ó. Gente, continuando nosso raciocínio, né? Só pra voltar aqui um pouquinho. Então, muita gente reclama que tem problema com memorizar as palavras e frases, né? E aí, obviamente, para você resolver isso, ao longo de alguns meses, você pode usar esse programa que eu já falei para vocês várias vezes, que é o Anki. A-N-K-I. E aí, nesse programa, você cadastra frases, mas não é qualquer frase. É aí que está o pulo do gato. Não é qualquer frase. Você vai cadastrar todo dia de 10 a 20 frases que você precisa usar no seu dia a dia. E que você, ainda que você não use, não é que você, ainda que sejam frases que você fale, mas que você ouça ou leia com frequência. E você vai colocar nesse programa. E ao cadastrar as frases nesse programa todo dia, você também estuda todos os dias. Se você pular um dia, já dá problema. Aí é que tá, entende? Então, academia é a mesma coisa, né? Você tá malhando. Ah, pulei um dia, pulei 2, pulei 3. Você já sente que mudou alguma coisa ali, né? Claro, depende do treino e tal, mas você entendeu o que eu quero dizer. Se você pula, o programa ele já desorganiza um pouquinho ali quando você vai ver suas frases e tudo mais. Então é um programa para você utilizar todo santo dia. Use o Anki 6 meses e coloque frases todos os dias que você precisa aprender em alemão. Use 6 meses e me diga o que é que aconteceu. O grande problema é que você não está pagando preço. Então, como é que você pode reclamar de alguma coisa que você não está fazendo? Como é que você quer atingir um objetivo e você não está fazendo nada para atingir esse objetivo? É uma loucura. Isso é uma loucura. Então, é como eu falei para vocês. Muita gente me procura e fala o seguinte: Raviri, me ajuda. Aí eu falo, o que é que você está precisando? Eu tenho problema de memória. Aí eu falo, por que você tem problema de memória? Porque eu não consigo lembrar, eu vejo a frase aqui e depois eu já esqueci. Mas é normal isso. Memorização envolve repetição. Você precisa ver aquela frase várias e várias vezes, não só ver. Você precisa trabalhar um negócio chamado de recordação ativa. O que é recordação ativa? Prova. É prova. É você ter uma pergunta e aí você precisa resgatar aquela informação da sua mente. Claro, antes você teve acesso a essa informação, você se dedicou, você estudou, e você precisa fazer uma prova para resgatar essa informação. Precisa ter esse esforço de lembrar aquilo que você viu. Só que a vantagem do Anki é que essa prova, entre aspas, ela é feita todos os dias, e você vai dando a nota ali, né, se você acertou aquela frase ou se você errou. E como eu falei, faça isso durante 6 meses que você vai perceber. Lembrando o seguinte, o Anki você não pode viciar no Anki e achar que é a única forma de estudar. É um aspecto só. Você vai resolver a questão de aumento de vocabulário e você vai lembrar mais facilmente daquelas frases que você cadastrou. Então esse é um aspecto do estudo. O outro aspecto envolve, por exemplo, você trabalhar textos curtos
e áudios. Esses textos e áudios vão trabalhar outras competências. Então, se alguém fala assim, Ravili, eu tenho dificuldade na compreensão auditiva. O alemão fala comigo, eu não entendo nada. Eu ligo na televisão, não entendo nada. Eu assisto um seriado, não entendo nada. Eu entendo 10 ou 5%. É porque você precisa trabalhar o quê? Compreensão auditiva. O grande problema é que muita coisa gratuita, claro que você também vai desenvolver de alguma forma, mas muita coisa gratuita, assim, no sentido de... Tem um site, por exemplo, que você consegue ouvir a notícia em alemão e consegue ler também. É um site bom? É gratuito e vai ajudar. Só que o problema é que se afasta do que é usado no dia a dia. Não tem expressões coloquiais, não tem aquelas partículas modais em alemão, não tem palavras de preenchimento que a gente usa na fala, que inclusive eu estou conversando em português aqui com vocês, com certeza eu estou usando palavras de preenchimento, né? E tal, não sei o que, por assim dizer. Com certeza eu devo ter usado alguma coisa assim. Olha, alguma coisa assim, né? Expressão, entende? Então, para você entender melhor o alemão do dia a dia, foque em ouvir, por exemplo, um podcast, para você trabalhar a compreensão auditiva. Não se preocupe com o tamanho do podcast, né? Se aquele áudio lá tem 30 minutos, você vai ouvir de 2 em 2 minutos e vai sentar a bunda na cadeira para estudar aquele áudio, repetir 100 vezes se for necessário. Percebe? Então é o seguinte, é claro que você não é professor de alemão, você não é professora, e fica mais difícil para você encontrar um caminho mais eficiente para estudar alemão. Né? Você está sozinha, você está sozinho. Como é que você vai encontrar, sozinha ou sozinho, um caminho mais eficiente? A não ser que você caia, levante, várias e várias vezes, e ao longo do tempo você vai alinhando e descobrindo ali caminhos mais eficientes. Mas isso pode demorar muitos anos, né? Então é muito melhor, muito mais fácil você ter acesso àquilo que vai te ajudar. E eu já estou trazendo algumas informações importantes para vocês. Mas voltando ao que Daniel falou aqui. Ravili, então só para ver se eu entendi. No caso eu travo, pois não estou sendo eficiente na hora de praticar e memorizar palavras com ferramentas tipo essa que você mencionou, é isso? Também. Se você trava, é claro que pode ser também uma insegurança porque sua pronúncia é ruim. Então, você às vezes tenta falar alemão e o nativo não te entendeu direito porque sua pronúncia não é boa. Claro que, supostamente, né? Não sei se sua pronúncia é boa ou não. Mas se sua pronúncia não for clara o suficiente, pode ser que a pessoa não te entenda. E aí você fica frustrado ou frustrada pensando, como é que eu estou fazendo um curso de alemão, eu já tenho um A2, eu já tenho um B1, e eu tento falar alemão e não consigo direito, as palavras são difíceis de serem pronunciadas. Aí é que tá. O que é que você fez, então, em relação a um treinamento, para poder melhorar sua pronúncia e conseguir articular as palavras de uma maneira mais tranquila? Entende o que eu quero dizer? Olha só um exemplo. Às vezes você vê essa palavra em alemão aqui, ó. Olha essa palavra que eu postei para vocês, eu vou fixar ela aqui, para a gente fazer um exercício aqui de conscientização. Ó, meu Deus, quero fixar a palavra aqui, gente. Enfim, o celular não está ajudando a fixar não, mas vocês estão vendo a palavra que eu coloquei nos comentários. Olha só essa palavra. Quem não tem um hábito, que não conhece essa palavra, ou ainda que conheça, saiba o significado, mas não consegue pronunciar bem, vai olhar essa palavra e vai pensar, não tenho nem ideia de como é que pronuncia isso aí. Só que quando você tem acesso à informação, você não vai ter medo nenhum mais. Por quê? Você vai olhar o comecinho e vai pensar o seguinte, bom, no curso de pronúncia que eu fiz, eu aprendi que SCH, esse comecinho que está aí, sempre, em 100% das vezes, soa como X. Então eu fecho os dentes e faço X. Pronto. Então, em menos de 3 segundos eu falei para vocês como é que você vai articular esse SCH em 100% das palavras alemãs. Percebe que é uma questão de ter informação? Se você tem acesso a essa informação, você rapidamente consegue aplicar isso na prática. Beleza? Então, ó, X. O R que está aí, está antes de vogal. Se esse R que está antes de uma vogal, eu tenho duas opções. Uma opção é vibrar a ponta da língua
como a gente faz em português quando a gente fala assim, ó, trave, prato, ó, pra. No R eu tô vibrando a ponta da língua, porque tá antes de vogal. É a primeira opção que eu tenho. Eu posso fazer assim em alemão, que tá correto também. Embora isso seja mais comum no sul da Alemanha. Ravili, eu posso... Na Suíça também eu acho que é assim. Ravili, qual outro R que eu posso fazer? Vibrando um sininho dentro da boca. Sininho é um órgão... Não sei se fala órgão, enfim. Mas é o sininho que tá dentro da boca aqui, ó. É chamado de úvula. Mas vamos chamar de sininho. O sininho que tá dentro da boca aqui, você pode vibrar ele quando o R tá antes de vogal. Então você vai fazer o quê? Começar com Schreck, Rec, ó, Rec. Então começa com sh, depois faz Rec ou Rec. Sh, Rec e o final Lich. Então eu acostumei na minha região aqui, em boa parte da Alemanha, é o R vibrando o sininho, então eu faço Schreck, Lich. Schrecklich, Schrecklich, Schrecklich. Isso já foi difícil para mim um dia? Claro que já foi muito difícil falar uma palavra assim. Por que é fácil? Porque eu treinei muito, falei essa palavra milhares e milhares de vezes, até que um belo dia ela ficou natural. Schrecklich, Schrecklich, Schrecklich. Perfeito? Então tudo é uma questão de treino, é saber como treinar. Mas voltando aqui ao que o Daniel falou, né, respondendo assim, a resposta não é, às vezes a resposta parece ser muito simples, mas não é, né? Eu tenho que dar uma resposta completa. Daniel falou, eu travo então porque eu não estou sendo eficiente na hora de praticar e memorizar as palavras? Com certeza. Você pode usar essa ferramenta Anki para trabalhar a questão de memorização das frases. Você consegue inclusive ouvir a frase ali, você consegue instalar plugins no programa para conseguir ouvir a frase. Embora seja uma pronúncia robotizada, mas ajuda de alguma maneira. Então o Anki vai ajudar na memorização das frases no grande vocabulário. Quer melhorar a compreensão auditiva? Ouvir toneladas e toneladas de conteúdo em alemão. Ravili, eu vou colocar lá a televisão ligada em alemão e vou arrumar casa e vou ficar ouvindo de fundo lá, pelo menos entra alguma coisa. Não é eficiente, não é eficiente. Se não tem jeito, beleza, mas não é eficiente. Por quê? Porque aprendizado envolve atenção. Quando você é uma pessoa que está atenta ou atento àquele conteúdo e você passa a entender o que está sendo dito ali, é aí que você internaliza melhor o conteúdo, percebe? Então por isso que é muito eficiente trabalhar com textos e áudios, mas os textos e áudios de preferência com temas do dia a dia. Quer ver um texto muito eficiente? É falando sobre frases mais utilizadas num consultório médico. E aí tem um texto e um áudio simulando uma conversa com o médico. E você trabalha isso várias e várias vezes. Tem toda uma estratégia que você pode trabalhar, que eu também em live que eu já passei para vocês, uma estratégia de como você pode trabalhar de uma maneira muito eficiente textos e áudios. É uma maneira de você trabalhar leitura, compreensão auditiva e fala quando você lê esse texto em voz alta, beleza? Maravilha. Então vamos lá. Estou insegura para falar alemão, ou estou inseguro. Como é que eu posso resolver isso? Você pode começar, por exemplo, estudando a fonética alemã. Por quê? Mesmo que você não entenda o sentido das palavras, se você conhece os padrões sonoros, você vai ter uma pronúncia muito limpa. E aí, depois de você dominar as regras de pronúncia e conseguir entender como é que funciona a fonética alemã, aí você pode passar a estudar. Um pouco de gramática faz parte do estudo, é muito importante. Então, um pouco de gramática, texto com áudio e um pouco de escrita. Quem está começando no zero vai começar escrevendo frases com 3 ou 4 palavras. Estou com fome, é importante falar. Eu gostaria de, sei lá, uma pizza, nesses pedidos em restaurante. Ou aquilo que você ouve também, é para levar ou comer aqui. Estou com dor de cabeça, preciso da tua ajuda, né? O trem, qual é a plataforma do trem? Então você vai praticando ali, né, frases mais curtas assim, você vai alimentando o Anki também, que é esse programa para você memorizar, e você vai estudando de uma maneira mais eficiente. Mas sempre tenha clareza do que é que você está fazendo. Se você não está estudando de maneira eficiente, como é que você vai ter um retorno? Como é que você vai reclamar que não está tendo segurança na fala se você não está fazendo aquilo que é necessário para você ter segurança na fala? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Deixa eu ver se alguém... Vamos lá. Uma pergunta, o João, né? Eu consigo ler um texto
porém muitas palavras não entendo o que estou lendo. Tá, mas qual é a sua pergunta? Qual seria a sua pergunta? O que fazer para você entender as palavras que você não entende? É justamente isso. São palavras importantes, palavras que você costuma ver e ouvir com frequência. Pega esse texto, pega ali frases desse texto onde tem essas palavras, procura lá a tradução de alguma forma, pode usar o Google Tradutor. Infelizmente vai traduzir muita coisa errada, mas se você não tem um professor, não tem como realmente saber exatamente qual o sentido daquela frase, o Google Tradutor vai te ajudar de alguma forma. Mas tem um outro também que é o DeepL, vai te ajudar também. Você pega lá o sentido da frase, cadastra no Anki para você ir aumentando o seu vocabulário. Gente, nunca se culpem se vocês, por exemplo, estão... A câmera do celular desfoca, né? Foca e desfoca. Nunca se culpem se vocês, por exemplo, estão... vocês leem um texto, se deparam ali com algumas palavras novas, e aí numa segunda vez, no dia seguinte, vocês se deparam com algumas palavras que vocês tiveram acesso antes. Aí vocês, nossa, essa palavra eu vi antes, eu vi ontem, já esqueci. Nossa, que burrice, como é que pode? Eu vi ontem, já esqueci hoje, não é possível isso. É possível sim, é possível. Coloca no Google assim, ó, curva de esquecimento. Acho que o nome do cara é Ebbing, como é o sobrenome dele? Ebbinghaus, alguma coisa assim. Na verdade é um alemão que identificou que você tem acesso a um conhecimento agora. Você aprende um conteúdo agora. Nos minutos seguintes, você já começa a esquecer desse conteúdo. E quanto mais o tempo passa, mais você esquece desse conteúdo. Ravilho, o que é que eu tenho que fazer para então... Se eu vejo um conteúdo importante, o que é que eu faço então para minha memória estar aqui em cima, ela não cair? É revisão espaçada. O nome disso é revisão espaçada. É você acessar aquela mesma frase ou aquele mesmo conteúdo que você precisa memorizar várias e várias vezes ao longo de vários dias e semanas. E o Anki faz justamente isso. O Anki trabalha com essa revisão espaçada, porque você vai se deparar com aquilo várias e várias vezes, e trabalha com um negócio chamado de recordação ativa. Olha que interessante. Você pode chegar no Anki. O Anki funciona tipo um cartão, gente. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar um cartão aqui, ó. Eu acho que vocês vão ver ao contrário, mas não tem problema não, tá? Vou pegar uma frase simples aqui. Eu tô com fome. Ich habe Hunger. Vou colocar aqui a tradução em português. Eu tô com fome. Coloque como você fala em português mesmo, sem formalidade. Eu tô com fome. Em alemão, ich habe Hunger. De preferência, eu colocaria até como eles falam em alemão. Ich hab Hunger. Ah, mas eu risquei tudo aqui. Deixa eu pegar um outro papel. Pera aí. Vou colocar Ich hab Hunger. E do outro lado em português, ó. Eu tô com fome. Como é que o Anki trabalha? Você, ao cadastrar uma frase dessa, você pode cadastrar, por exemplo, a frase alemã primeiro. Acho que vai estar ao contrário para vocês, mas não tem problema. Aqui é Ich hab Hunger. Então, lá no programa, você vai ver primeiro a frase alemã, por exemplo, se você cadastrou ela ali no primeiro campo que aparece. Pá. Quando você se depara com a frase alemã, logo embaixo tem assim: bom, difícil, fácil, muito difícil. Porque você vai ter que ler a frase alemã e pensar, o que é que significa isso? Se você olhar e falar assim, pô, tá fácil. Em português eu tô com fome. Aí embaixo você vai dar nota, você vai colocar, por exemplo, fácil. Como você colocou fácil, você vai ver essa frase menos vezes do que uma frase que você coloca lá e que você coloca como difícil porque você não lembrou da frase. Então você pode cadastrar a primeira frase alemã no programa, aí vai aparecer a frase alemã para você. Você clica lá em mostrar, aí vai mostrar o sentido em português, né? Eu tô com fome. Aí você depois dá nota se você lembrou disso ou não. Só que é mais desafiador, é mais desafiador e mais eficiente colocar no primeiro campo a frase em português. Porque principalmente para quem está no início, normalmente a gente pensa em português para depois pensar em alemão. Quem não acostumou com o idioma ainda. Quem já acostumou não, já pensa logo direto em alemão.
Então, já que é natural no início você pensar em português para depois você formular em alemão, você pode colocar primeiro em português. Aí vai aparecer lá no programa Fase em Português. Eu tô com fome. Antes de clicar em mostrar, o que é que você tem que fazer? Peraí, como é que fala eu tô com fome em alemão? Muitos de vocês sabem, mas para quem tá no iniciozinho, né, não vai lembrar direito, vai ficar, peraí. Eu já aprendi que é ich, agora eu tô na ich habe. Beleza, mas eu coloquei lá ich habe porque eu lembro que eu cadastrei como os alemães falam no dia a dia. Como é que é fome em alemão? E a pessoa fica ali tentando lembrar, quem tá no início ali. Aí vamos supor que a pessoa lembrou. Eu lembro, acho que é ich habe Hunger. Aí vai clicar em mostrar e aí vai aparecer. Se a pessoa acertou, ela clica em acertei. Se ela errou, porque ela pensou em uma outra coisa, ou mesmo pensou em uma outra letra no início, ela pensou que é, ela não pensou que é com H no início, ela pensou que é com R, porque em português a pronúncia é Hunger. Ela pensou, deve ser com R. Quando ela clica, não, é com H. Então tem que colocar errei. Quando ela clica em errei, ela vai ver essa frase já no outro dia, se ela obviamente está tendo essa consistência de todo dia alimentar o Anki e estudar o Anki. Alimentar o Anki. Tem que fazer isso para resolver a questão de vocabulário, beleza? Agora eu vou para uma técnica mais avançada e ainda mais eficiente. Vocês perceberam que eu passei primeiro uma técnica que era primeira frase em alemão e depois você mostra em português. Aí uma técnica um pouco mais avançada é você colocar a frase em português e tentar lembrar em alemão, o que é mais exige mais um esforço de você. Agora a técnica mais avançada ainda, que é o que eu fazia, por quê? Não me importa o esforço, para mim importa o que é muito eficiente. E para vocês eu recomendo isso. Se tiver com preguiça de se esforçar, obviamente vai demorar para aprender alemão. Mas se não tem preguiça de se esforçar, vai ser um estudo eficiente. O que é que vocês vão fazer? Vão cadastrar primeiro a frase em português, vão colocar lá a frase alemã, né, no segundo campo. Quando estiver estudando, caderno na mão e caneta, para quê? Quando aparecer a frase em português, vocês vão escrever no caderno a resposta, que é a frase alemã, e vocês vão pronunciar em voz alta. Tem que pronunciar. Tem muita gente que até aplica o que eu falo, mas na hora de pronunciar, fica com preguiça, não faz. Só que subestima que quando a pessoa está pronunciando essas várias frases ali, estudando o Anki, em um dia pode ser que não tenha um resultado extraordinário. Agora imagine em 6 meses o tanto que a pessoa melhora a pronúncia se todo dia ela está lá, pronunciando em voz alta, todo dia, e fazendo, né, realmente realizando a metodologia como ela tem que ser. Né? As pessoas subestimam, e eu falo às pessoas porque eu era assim também. Tipo assim, sabe quando você se acha mais inteligente do que o professor, ou você acha que não é tão importante assim, que você vai fazer do seu jeito e tá bom? Cara, quando um professor, claro que não todos, mas se for um bom profissional, ele te passa uma informação, aquilo foi testado várias e várias vezes. Houve pesquisa profunda para a pessoa te passar uma coisa nesse sentido, entende? Então cabe a você pegar aquilo que já foi praticado, repraticado, testado, retestado, lido, relido, comprovado cientificamente, é você colocar isso em prática para que você colha os benefícios. E aí, se você coloca isso em prática, você vai ter o benefício. Beleza? Então, se você trabalha assim com o Anki, como eu expliquei, você vai melhorar memória, você vai lembrar das frases. Você vai melhorar pronúncia, porque você está falando em voz alta. E você vai melhorar a escrita, porque você está escrevendo cada frase alemã antes de ver a resposta. Perceberam as habilidades que vocês estão desenvolvendo só estudando o Anki? Beleza, mas o Anki não é suficiente. Viciar no Anki é importante, mas não é suficiente, porque a gente precisa ter acesso a textos e áudios envolvendo temas do dia a dia. Quando você trabalha com textos e áudios, você tem a oportunidade de trabalhar compreensão auditiva envolvendo um contexto. Ninguém se comunica falando uma frase e sai correndo. Né? Ninguém fala uma palavra e sai correndo. Existe um diálogo. Né? É importante você ver como um texto é escrito, principalmente se for um texto mais coloquial, mais do dia a dia, mais natural, com gírias, com expressões. Eu amo isso. Eu amo muito assim. Quando eu pego um texto em alemão, olha só um site. Eu vou passar esse site para vocês, eu já passei isso aqui antes. Vai ser difícil para muita gente, porque é um alemão bem assim, bem do dia a dia, bem natural. Vai ser desafiador, vai ter muito erro, mas se você já tem uma certa segurança no alemão, vai te ajudar a ler esse site todo dia. É o site gutefrage.de.
Ravili, que site é esse aí? É um fórum alemão. As pessoas, elas criam um perfil fake lá, porque elas não querem aparecer, elas não querem colocar o nome real delas, elas não querem colocar uma foto real, porque elas vão fazer perguntas, muitas perguntas que elas não se sentem à vontade, envolvendo relacionamentos. Mas não tem só perguntas de relacionamento não, tem todo tipo de tema que você imaginar. Envolvendo tecnologia, então a pessoa não sabe como é que... gente, eu não sei instalar o Instagram no meu celular. Ou, gente, eu tô aprendendo alemão, como é que faz tal coisa? Gente, eu traí minha namorada, mas eu a amo, como é que eu faço para ela me perdoar? O que é que eu posso fazer? Então são vários temas que você vai colocando lá nesse site, e é um site alemão com nativos. Então você entra dentro desse site, é o alemão pulsante. Eu adoro falar essa palavra, o alemão pulsante, é o alemão real. Gírias, expressões coloquiais, erros. É como a gente faz quando a gente está escrevendo no Facebook, no Instagram, no WhatsApp pra galera. A gente comete erro. A gente não coloca uma vírgula, a gente não coloca um ponto, a gente não acentua uma palavra. É isso aí lá. Claro que tem gente que às vezes vai responder e você percebe, aqui parece que o texto está organizadinho. É porque a pessoa quer escrever mais organizadinho. Assim como em português, a gente tem pessoas que querem escrever mais bonitinho em português, outras mais ou menos, outras não estão nem aí, outras escrevem quase tudo errado. É a mesma coisa nesse fórum alemão, beleza? Então, é muito importante você ter acesso a isso. Uma outra coisa para você trabalhar, por exemplo, compreensão auditiva. Canal do YouTube. Podcast. Consuma isso todo dia, todo dia, todo dia, porque é o alemão real. No começo não. Se você está no começo, você precisa realmente ter acesso a um material que vai te ajudar a entender aspectos gramaticais do idioma. Você precisa ter acesso a pontuação, regra de pontuação, de como é que se escreve em alemão, tudo mais certinho. E, claro, acesso também a gírias, expressões coloquiais e tal. Você tem que ter acesso a tudo isso, o alemão formal e informal, ali até o nível B1. Quando você adquire certa independência no idioma, é indispensável você ter acesso, migrar desse conteúdo didático para o conteúdo real. O que é conteúdo real? É o que você consome em português. O que é que você consome em português? Você é nativo, você é nativa. Me fala o que é que você consome em português quando você pega o celular. Você ouve uma música em português que você gosta. Você vê um vídeo no YouTube de um podcast, sei lá, um canal que você gosta em português. Você segue alguém no Instagram, um brasileiro ou brasileira que fala de temas que você gosta. Você vê filme em português ou seriado. Você conversa com sua mãe, seu pai, seus parentes, seu namorado ou namorada, enfim. Você consome conteúdo real em português. Você é nativo e nativa. Me fale se você tá lendo um livro didático em português, ensinando como é que fala português. Não tá. Me fale se você tá lendo sobre técnicas e como é que você fala gírias e expressões em português. Não tá. Você já fala isso automaticamente. Você não tá lendo lá. Nossa, o que é que significa putz grila em português? Deixa eu pesquisar aqui o que é que significa, porque toda hora que eu vou falar eu me sinto insegura. Eu já ouvi brasileiros falando isso, mas eu não sei o que é que significa isso. Não. Provavelmente você nunca pensou nisso na sua vida antes. Qual é o significado de putz grila? Você simplesmente sabe, você nem sabe porque você sabe. Percebe? Engraçado isso. Percebe o que eu tô querendo dizer? Você tem que fazer a mesma coisa com o alemão, claro, a partir de determinado nível, né? Tá ali no nível intermediário, tem uma certa segurança no idioma, consumir conteúdo real. Dá para fazer isso desde o início? Claro que dá. Mas dá para fazer isso com uma metodologia, com alguém te acompanhando, fica muito mais fácil para você, senão realmente pode te frustrar, você pode se sentir sobrecarregado ou sobrecarregada. Quando pegar um conteúdo ali de alemão real, é alemão de nível alto, né? Alemão de nível alto. Então, conteúdo real, você pode se frustrar caso você não seja uma pessoa muito resiliente, casca grossa, beleza? Vamos lá. Repete o nome do fórum, por favor, Ravili. Gente, só subir aqui a mensagem, mas eu posso fixar para vocês aqui. Não tá dando para fixar. Gente, tem alguém que... vamos lá. O Rubens falou o seguinte. Estou estudando muito para o exame do Goethe nível B2. Tem algum curso específico, Ravili? Dankeschön. Rubens, é o seguinte. Eu sei que é importante
para muita gente fazer provas. Para mim foi importante por causa de visto, para eu entrar na universidade, para fazer mestrado em Direito e tudo mais. Então eu também tive que fazer provas de nível. Só que eu não preparo mais para prova de nível porque é um alemão que eu considero muito ineficiente. Infelizmente, essas provas não cobram aquilo que as pessoas usam no dia a dia. Eles cobram um alemão estritamente formal. É importante, é óbvio, gente, que é importante, mas o meu foco é ajudar vocês a se tornarem independentes, a falar alemão com segurança num país que fala alemão. E para vocês falarem alemão com segurança, isso vai envolver conteúdo real, isso vai envolver um curso de pronúncia, isso vai envolver trabalhar como é que você pode lidar com frustração, com travamento, isso vai envolver aquisição de vocabulário do dia a dia. E aí realmente eu não tenho uma indicação para te dar, assim, você tem que fazer um curso tradicional mesmo. Esses cursos tradicionais provavelmente vão te preparar para essa prova do B2, mas eu realmente não preparo mais para nenhuma prova de nível, eu preparo para pessoas simplesmente no dia a dia. Eita, meu celular vai descarregar. Gente, vocês estão me ouvindo ainda? Meu celular, a bateria está acabando. O Gui falou, e por onde começa? Por onde começa o quê? Por onde começa o quê? Os estudos? Então, hoje eu já falei isso pra vocês, é porque às vezes quando a pessoa não entra no começo da live, perde muita coisa que eu falei antes e fica muito fragmentado. Mas eu vou falar de qualquer maneira, eu vou repetir. Ó, Ravili, se você fosse começar hoje do zero, o que é que você faria? Se eu fosse começar do zero, vou ser bem sincero com vocês. Primeiro, eu buscaria ter clareza do que eu quero. Porque eu escreveria assim, ó, no papel, ó. Por que alemão é importante? Tô até escrevendo aqui, ó, que interessante. Por que alemão é importante pra mim? E eu gastaria ali meia hora escrevendo por que alemão é importante pra mim. E eu sei que você deve estar achando isso um exagero e provavelmente você não vai fazer isso. Algumas pessoas vão fazer, mas talvez a maioria não faça isso. Eu escreveria ali, ficaria meia hora escrevendo por que alemão é importante pra mim. Pararia. Alemão é importante pra mim por causa disso, daquilo outro, não sei o que. Assim, dedicar tempo pra isso. Você não fica mexendo no celular vendo bobeira? Faz isso que eu vou te explicar por quê. Depois eu colocaria uma outra pergunta assim, ó. O que é que seria diferente na minha vida hoje se eu falasse alemão com segurança? Então, hoje eu me comunico em alemão com segurança. O que é que seria diferente hoje na minha vida? Eu escreveria no papel. Por que falar alemão com segurança, ou com mais segurança? Supondo que você fale um pouquinho, né? Por que falar alemão com mais segurança é tão importante para mim? E eu ia gastar ali 30 minutos, 1 hora escrevendo. Ó. Não, importante não, desculpa. A segunda pergunta é o que é que mudaria na minha vida? O que é que seria diferente na minha vida hoje se eu falasse alemão com segurança? Aí eu colocaria lá. Seria diferente porque eu conseguiria trabalhar na minha área. Seria diferente porque eu conseguiria ajudar melhor meu filho, me comunicar em alemão com ele, ou em português também. Seria melhor porque eu conseguiria me sentir mais integrado, eu conseguiria fazer mais amizades num país que fala alemão. Seria melhor porque eu conseguiria ser mais feliz, ser mais leve e demonstrar mais minha personalidade de brasileiro ou brasileira, ou enfim, ou quem for de Portugal, né, portuguesa, enfim. E aí eu escreveria, ele gastaria tempo escrevendo por que seria diferente na minha vida hoje se eu soubesse, se eu falasse alemão com segurança. Beleza? Primeira coisa que eu fazia, Ravine, mas por que isso aí? Isso não é uma lorota, não? Não, não é uma lorota. Não é uma lorota. Por quê? Porque quando você tem clareza do porquê alemão é importante, isso vai te ajudar a não desistir. Porque você vai olhar aquilo ali, principalmente se você colar na parede de estudo ali, ó. Você estuda em frente a uma parede, em frente a uma janela, cola na frente. Quando você estiver assim, meio cabisbaixo, meio sem energia para estudar, para e lê. Deixa eu lembrar aqui, por que alemão é importante? Por que eu tô fazendo isso aqui?
Ah, ela é importante pra mim porque eu moro num país que fala alemão. É importante pra mim porque eu quero ganhar mais dinheiro. É importante pra mim porque eu quero ajudar minha família. Porque eu quero me sentir independente. Porque eu quero ter uma habilidade maior. Porque eu gosto de idiomas. Porque eu quero diminuir minha chance de ter Alzheimer. Porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Você vai ler e vai lembrar. É por isso que eu tô estudando alemão. Aí você vai ler a segunda. O que é que seria diferente na minha vida se eu hoje fosse independente, falasse alemão com segurança? Poxa, hoje eu ganharia o dobro do que eu ganho. Não estaria fazendo mini job, fazendo isso, aquilo outro. Hoje eu já estaria dentro do meu curso universitário que eu estou querendo fazer e não entrei ainda na universidade porque eu não passei na prova, porque eu não sou independente no idioma, enfim. Aí eu teria mais amizades com nativos, porque toda vez que eu saio, eu vou em algum lugar, eu tenho que ir para o inglês porque senão não vai. Ou então eu nem sei inglês, então já travo, já fico nervoso, nervosa e não consigo fazer amizade direito. Então você vai escrever tudo isso. Porque isso vai fazer com que você sempre lembre do porquê está fazendo aquilo. E o cérebro, ele só faz aquilo que ele acha útil, que ele encontra ele tem um motivo para fazer aquilo, né? Então, ó, motivação. Motivação tem a ver com motivo, e se você tem um motivo, isso vai te gerar uma ação. Então, motivação, né? Motivo gera ação. Lembra disso, lembra disso. Primeira coisa que eu faria. Qual a segunda coisa que eu faria? Vocês estão anotando? Anota porque eu vou passar para vocês o supra-sumo de como vocês podem estudar. Segunda coisa. Eu vou estudar a fonética alemã. Eu vou procurar material sobre isso. Se eu não encontrar, eu vou ouvir alemão. Vou pegar. Tem que ter um texto, tem que ter um áudio. É importante que tenha um texto e tenha um áudio desse texto. Eu vou pegar isso e vou começar a mapear a fonética alemã. Vou começar a encontrar padrões de sons que vão se repetindo nas palavras. E aí você vai começar a perceber vários padrões. Caramba, a letra D no final de palavras costuma ser som de T. Será que é isso mesmo? Aí você vai no Forvo, que é um site de pronúncias lá, que é o nativo pronunciando as palavras, e você... Caramba, velho! Então a letra D, ó, no final de palavras, normalmente tem som de T de tatu. Então não é und, não é und, é und. Caraca, meu Deus do céu. Aí você vai anotar. Ah, identifiquei que a letra D, no final de palavras, normalmente tem som de T. Mas será que é isso mesmo? Aí você vai lá freneticamente buscar se é isso mesmo. Foi o que eu fiz, eu fui na raça. Se você vai ter essa energia ou não, eu não sei, mas eu tô te passando o supra-sumo aqui do que você pode fazer sem gastar um centavo. Então tem um texto, tem um áudio, vai lá buscar padrões sonoros. Eu dei só um exemplo aqui, mas o que você pode fazer. E você vai buscar vários outros padrões, existem vários. Se você tiver condições de ter acesso a um material todo pronto com isso, maravilha, porque você vai economizar no mínimo aí uns 2 anos. Sei lá, talvez eu tenha exagerado 2 anos, né? Em menos de 2 anos você consegue mapear, em 1 ano você consegue mapear. É demorado porque você vai ter que identificar se é aquilo mesmo ou não é, você vai ter que ouvir, são vários padrões, várias palavras, são junções de letras isoladas, não sei o quê. Então não é uma coisa muito fácil, não é uma coisa muito simples. Você vai demorar vários e vários meses, provavelmente 1 ano, para identificar isso tudo aí e chegar a uma conclusão e criar um material próprio, identificando o que é isso mesmo, beleza? Ravilho, eu quero isso pronto. Procura um profissional que tenha isso pronto. Né? Eu não quero fazer propaganda aqui, mas é claro que eu tenho isso pronto. Né? Quem é meu aluno tem acesso a um curso de pronúncia, porque é importante. Mas não quero fazer propaganda aqui. Eu quero te dar o bizu para você fazer isso sem gastar um centavo. Vai demorar mais? Vai, mas não tem problema. Eu quero que você faça porque você quer fazer. Vamos lá. Estuda a pronúncia. Segunda coisa. Então a primeira coisa é, por que alemão é importante para mim? O que seria diferente na minha vida se eu falasse alemão com segurança hoje? Depois, segundo ponto, estudar fonética, pronúncia. Para estudar pronúncia, você não precisa nem saber o significado das palavras. Irrelevante o significado. Dá para estudar fonética sem saber o significado e você só identificando. SCH soa como X, soa como X. B no final normalmente tem som de P. D no final normalmente tem som de T. E aí você vai indo identificando vários padrões e anotando, estudando. Aí você mapeia a pronúncia alemã. Tranquilo. Depois que terminou esse estudo de pronúncia, terceira coisa que eu faria, estudar o alemão básico, a gramática básica, só que uma gramática básica, mas os exemplos que você
que você tem que ter nesse material são exemplos úteis. Não adianta nada ter exemplo que você não vai utilizar. Isso é muito ineficiente. Eu tenho um monte de livro didático aqui. Eu abro o livro e falo assim, meu Deus, como é que pode ser tão ineficiente assim? Como é que pode uma editora, às vezes tão famosa, tão milionária, criar um material, às vezes o material é até bom. Cada capítulo ali tem um conteúdo que é importante que a pessoa saiba, um conteúdo gramatical que é importante. Só que você vai ler os exemplos, só exemplo merda. Por que exemplo merda? Não vai te ajudar no dia a dia. Não tem gíria, não tem expressão coloquial, não tem essas palavras de preenchimento que eu falo pra vocês. Não tem essas coisas do dia a dia. Usa muito zi, né, que é aquele pronome formal. Usa menos do. Não tem exemplo que você precisa utilizar no banco, no restaurante, no supermercado, no médico, enfim. Mas beleza. Tente procurar aquilo que é útil para você. Então vai ter que, o terceiro passo, né, depois que você sabe porque você estuda alemão, entende que alemão é importante para você, pronúncia. Detalha bastante a questão da pronúncia, que isso vai te ajudar a entender quando você ouve as frases alemãs. Você inclusive vai conseguir, às vezes a pessoa fala uma palavra com você vai imaginar na sua cabeça como a palavra é escrita, porque você domina as regras de fonética, de pronúncia. Matou as regras de pronúncia, terceiro passo, aí você já vai estar mais maduro ou madura no idioma, você vai fazer um estudo um pouco mais complexo, não é só uma atividade. Você vai colocar o Anki na sua rotina, para vocabulário. Hoje já falei bastante sobre o Anki aqui com vocês, não preciso repetir. Vai colocar o Anki na rotina, vai colocar texto com áudio, mas um texto com áudio não tão difícil assim, tem que ser algo mais iniciante para você não se assustar. Então, texto com áudio com o tema do dia a dia. E você vai realmente falar tudo isso em voz alta, né? E vai colocar em prática também conteúdo real em alemão. Consumir aquilo que um alemão nativo consome. É um seriado. Ravira, mas eu coloco seriado e entendo pouco. Mas depende como é que você está vendo esse seriado. Você está vendo só para se divertir ou você está usando seriado para estudar? Se você estiver usando seriado para estudar como eu fazia, você vai sentar a bunda na cadeira, vai colocar um fone. Por que você tem que colocar um fone? Você vai ouvir melhor. A não ser que você tenha ali caixinhas com a qualidade sonora boa para você ouvir com bastante nitidez. Do contrário, usa fone, senta ali no computador, coloca o seriado, né, sem legenda ou com legenda, você vai brincando com isso, porque sem legenda tem suas vantagens e desvantagens, principalmente no começo. Com legenda tem suas vantagens e desvantagens também, a gente já conversou sobre isso antes, mas eu vou falar daqui a pouco para vocês. Vai colocar e você vai dar pause praticamente a cada 5 segundos, a cada 10 segundos. Não tem problema, volta e não sei o que. Nossa vida, mas isso é tão cansativo, eu tenho preguiça. Pois é, aprender alemão exige esforço. Eu não estou querendo fazer uma crítica negativa aqui agora, nem julgar ninguém, mas antes dessa live, isso aconteceu hoje. Eu falei que na live eu ia falar para vocês por que numa frase que apareceu para mim lá na Rossmann, que é essa loja que eu fui hoje, que vende produtos de higiene pessoal e de limpeza. Eu falei, gente, por que o verbo sein está sendo usado nessa frase aqui, ó? Es ist ein Problem aufgetreten. Olha essa frase aí. Eu fiz uma pergunta no Stories falando o seguinte, gente, por que essa frase aí ela tá com o verbo sein como verbo auxiliar e não com o verbo haben, por exemplo? Aí uma pessoa escreveu para mim o seguinte, responde aí, mandou para mim um privado, responde aí. Eu falei, então, vou fazer na live. Não tenho paciência de esperar não, de ver a live não, me responde aí e tal. Aí eu falei, então, aprender alemão exige esforço, né? Ver conteúdo mais denso, conteúdo mais abrangente para que você entenda melhor as coisas. Não gosto, eu gosto de conteúdo rápido, né? De vídeo curto. Tudo bem, não vou julgar a pessoa, cada um escolhe aquilo que é melhor para si. Mas eu vou falar para vocês o prejuízo, né, de vocês verem só vídeos curtos. Quando vocês estão ali vendo um vídeo curto, vocês aprendem alguma coisa? Sim, aprendem. Mas sempre é um conteúdo que, num vídeo curto que eu posto aqui no Instagram, no Reels, por exemplo, não tem como eu trazer um conteúdo mais denso e mais importante, com início, meio e fim, num vídeo de 1 minuto. Tem conteúdo que eu vou precisar de 20 minutos, de meia hora, de 1 hora, explicando aquele conteúdo. Se eu quiser dar, por exemplo, 20 exemplos, eu gosto de dar muito exemplo, né, do dia a dia, assim. Então, eu vou dar um conteúdo numa aula minha, eu coloco lá 20, eu exagero nos exemplos,
exemplos do dia a dia explicando. Tá vendo essa palavra aqui? Você pode usar em vários contextos, quando acontece isso, quando você quer falar aquilo, quando você está nessa situação aqui. Tem lá uns 20 exemplos. Como é que eu vou trabalhar 20 exemplos num videozinho de 1 minuto do Instagram? Se você quer ter acesso a informações mais ricas, profundas, uma aula com início, meio e fim, é claro que você precisa ver essa aula com início, meio e fim. Quando eu tenho uma live, né, vocês que me acompanham aqui, vocês sabem que eu venho com um assunto pronto, eu tenho um roteiro que eu sigo, então eu não venho aqui na doida assim. Né, eu crio um roteiro e penso, o que é que eu posso fazer para ajudar as pessoas a falarem alemão com mais segurança num país que fala alemão? Quais exemplos eu posso colocar aqui? O que é que eu posso passar de informação valiosa? E tudo tem um início, meio e fim, e eu escolho tudo com muito critério, com muito carinho, para que quem fica do começo ao fim tenha acesso a uma unidade de conhecimento. Às vezes muita gente ela entra no meio ou entra no final e faz uma pergunta que eu já trabalhei. Isso aconteceu hoje, inclusive, né? Ravile, isso aqui e tal. É claro que eu não julgo, às vezes a pessoa não teve tempo de entrar antes, não tem problema. Mas, se a pessoa tem tempo e ela quer realmente ter acesso a esse conteúdo com início, meio e fim, é importante entrar no começo e ficar até o final, porque todo professor sério ou professora, ele vai preparar um conteúdo de valor com início, meio e fim para te passar. Todo professor profissional, ele vai preparar um roteiro para te passar informações valiosas que vão te causar transformação. Né? Claro, se você gosta daquele professor, entende que ele ou ela pode transformar a sua vida, claro que um belo dia você pode entrar num curso pago para você ter acesso a muito mais material, né, que vai realmente causar essa transformação em você, e você vai economizar anos e anos da sua vida, porque você vai ter tudo ali de mão beijada e tudo mais, entende? Então, gente, voltando aqui ao que eu queria falar, estudar exige esforço. Não adianta nada você querer ter um benefício maravilhoso que vai realmente mudar a tua vida para melhor, vai te dar mais oportunidade de emprego, vai te dar mais dinheiro, mais autonomia, mais sucesso, mais independência, mais felicidade, mais integração, mais amigos. Então você quer tudo isso, você quer falar alemão com segurança, e isso obviamente é um objetivo grandioso, só que você tem que colocar um esforço correspondente para atingir esse objetivo. Não adianta nada você colocar pouco esforço e querer estar aqui em cima. Não adianta, não vai conseguir. Desculpa, não vai conseguir, não vai conseguir. Ou se conseguir, vai demorar muitos e muitos anos a ficar se arrastando, sempre frustração, ansiedade, desmotivação. Muita pessoa desiste, volta para o Brasil porque fala que a culpa é do idioma alemão. A culpa não é do idioma alemão. A culpa é que você desistiu. Não existe isso de alemão não é para mim. Não existe isso. Claro, eu não estou falando de situações severas, tá? A pessoa tem um problema muito sério, uma coisa assim que realmente impossibilita. Não estou falando dessas situações, não. Estou falando de você, que é uma pessoa saudável, trabalha, você com certeza tem sua inteligência, você tem suas habilidades e tudo mais. Você consegue aprender alemão independente da idade que você tem. Não tem isso de alemão não é para mim. Eu pensava isso também. Nossa, será que alemão é pra mim? Olha só, hoje eu postei até um pedacinho da minha história, assim, eu quis postar, eu postei hoje, eu fiz um post hoje, tem uma foto minha e do lado tem escrito assim, eu te ajudo a falar alemão com mais segurança. Eu postei no Instagram e pinei isso, é o primeiro post do Instagram, no meu perfil. E coloquei um textinho falando um pouquinho da minha história, assim, e as coisas que eu sentia e tudo mais. Leia lá que eu acho que você vai se identificar. Por que eu quis colocar aquilo ali? Eu quis mostrar para vocês que, para mim, não foi um mar de rosas, não. Eu me proponho hoje a passar esse conhecimento de alemão, porque para mim foi tão doloroso, foi relativamente traumatizante, assim. Não foi traumatizante a ponto de eu desistir, mas vários momentos foram muito negativos, assim, sabe? Foram momentos cansativos. É claro que um lado meu pensava em desistir, mas eu sabia que eu não ia desistir por causa da minha personalidade. Eu não sou de desistir das coisas que eu quero e tudo mais. E eu também sabia porque alemão é importante pra mim, o que é que seria diferente na minha vida se eu soubesse alemão. Então eu fui realmente dando a cara a tapa e caindo, levantando. Então, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, não tem essa de idade, não tem essa de... Quer ver a questão mesmo? Dinheiro.
Eu vi um vídeo esses dias na internet, Ohne Fleiß kein Preis, ganz genau. No pain, no gain. Exatamente. Olha só, eu vi um vídeo, nem sei quem foi a pessoa, mas falou o seguinte, muita gente fala que às vezes não tem dinheiro para investir no conhecimento, né? Só que o melhor investimento que tem é conhecimento, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Quando você investe em conhecimento, você melhora seu currículo. Quando eu era adolescente, eu não conseguia visualizar isso bem, porque meu pai falava assim, o estudo transforma, vai estudar. Aí eu pensava assim, por que o estudo transforma? Ele nunca me explicava, velho. Ele só falava assim, tem que estudar, porque o que vai te levar adiante é o estudo. Então quando eu era criança e adolescente, eu não tinha maturidade ainda para entender. Por que o estudo, eu tenho que estudar? Aí eu via lá, fórmula de matemática, eu pensava, eu não vou usar isso nunca na minha vida. Por que meu pai fala que eu tenho que estudar? Então eu não via muita utilidade, principalmente nas coisas que eu não gostava e tudo mais, né? Eu não via muita utilidade, assim. Às vezes eu lia um livro e percebia que meu vocabulário melhorava. Eu pensava, caramba, eu tô lendo esse livro aqui e eu tô falando melhor. O meu português está melhorando, assim, sem necessidade de eu estudar gramática. Aí eu começava a linkar que o estudo realmente melhorava algumas coisas, mas eu não conseguia entender porque ele falava que eu tinha que estudar, que só assim eu ia ser alguém na vida, que não sei o quê. E o tempo foi passando e foi ficando cada vez mais óbvio pra mim. Olha só, se você hoje você tem um emprego que você não gosta. Você tem um emprego ali braçal que você não gosta, que não exige conhecimento técnico, exige mais uma mão na massa. É claro que todo emprego é digno. Todo emprego é digno e todo mundo precisa de todo mundo, né? Todo mundo precisa ali. Se você é manicure que fala em português, às vezes eu esqueço. Se você é manicure, muita gente precisa de você. Cabeleireiro, muita gente precisa de você. Se você faz limpeza, muita gente precisa de você. Todo emprego é digno e é útil e é válido. Beleza. Mas se você, por exemplo, está insatisfeito ou insatisfeito, quer ganhar mais, percebe que você realmente é uma pessoa que tem potencial para desenvolver outras habilidades. O que é que você pode fazer para melhorar teu currículo? Aí, um belo dia eu entendi. Falei, claro, por exemplo, se eu trabalho na borracharia trocando pneu, eu não preciso de um conhecimento técnico para trocar esse pneu. Se alguém falar assim para mim, Ravile, você vai trocar o pneu fazendo isso aqui, ó. Então em 10 minutos alguém consegue me explicar como é que eu troco um pneu, né, se eu não soubesse. E aí eu passo a executar aquilo, ganhando uma merreca por hora, porque é um conhecimento que não exige... É uma função que não exige um conhecimento técnico. Quer melhorar o currículo e passar a ser mais valioso ou valiosa? Começa a aprender coisas que menos pessoas fazem. Ou que ainda que muitas pessoas consigam fazer aquilo é muito importante para a sociedade, é muito importante assim, é caso de vida ou morte, vai ajudar muito a pessoa a se transformar. É o caso de um médico, por exemplo, né? É muito importante para a saúde. Em um caso de necessidade ali, de você tá com uma doença muito grave, tá precisando de um médico, você vai se virar nos 30 para pagar aquele profissional para te salvar, para salvar um ente querido. Então é por isso que um médico, normalmente, ele tem a possibilidade de ganhar bem. Mais do que alguém que está trocando pneu, por exemplo, que tem um conhecimento técnico. Então, alemão, por exemplo, é um conhecimento específico? Com certeza. É desafiador. Mas se você fala alemão com segurança, consegue escrever com segurança, você melhora seu currículo. Melhorando seu currículo, você abre as portas. Talvez você hoje tenha uma formação no Brasil. Você é enfermeira, você é engenheiro ou engenheira, você é biólogo ou bióloga, você é advogado ou advogada, você tem alguma formação. Se você fizesse isso aqui, ó, estalei o dedo e já sei alemão, falo com segurança, de cara, nesse exato momento, existem várias vagas de empregos na Alemanha, na Suíça, na Áustria e em outras regiões também que falam alemão. Nesse exato momento, existem centenas, talvez até milhares, mas eu não pesquisei antes para falar, centenas com certeza, talvez até milhares de vagas de emprego só esperando a pessoa conseguir falar alemão com segurança. Então, percebe é por isso que é importante aquilo que eu falei. Primeira coisa, anote por que alemão pode transformar a sua vida para melhor. E aí você vai entender, aí você vai ter motivação para correr atrás. Beleza? E em relação ao investimento financeiro aqui, que é o que eu queria falar. Às vezes a pessoa fala assim,
Ah, não, mas eu não tenho dinheiro para investir em curso de alemão não e tudo mais, eu vou estudar sozinho ou sozinha. Beleza. Estude sozinho ou sozinha, é possível? Claro que é. Só que pode demorar mais, pode demorar anos a mais. Agora pense na questão de dinheiro. Mesmo uma pessoa que às vezes está apertada financeiramente, dinheiro é relativo. Um cara falou, deu um exemplo uma vez na internet que eu nunca mais esqueci. O cara falou o seguinte: se você não tem dinheiro, você está falando que não tem dinheiro, né? Se eu te ofereço uma BMW avaliada em 300 mil reais e eu te ofereço ela por 80 mil reais, ela não está danificada não, não está com problema, ela está ok. Eu usei alguns anos, o valor dela é 300 mil reais, eu estou te oferecendo por 80 mil porque só tem que fazer alguma coisinha ali, a gente é parente ou sei lá o que. Você que não tem dinheiro vai se virar nos 30 para conseguir comprar essa BMW. Por quê? Porque você viu nessa BMW uma oportunidade. E como você viu uma oportunidade nessa BMW, você vai se virar nos 30 para conseguir. Você vai tentar empréstimo no banco, vai tentar conversar com um amigo, com 2 amigos, vai tentar ratear. Você vai se virar nos 30 para comprar por 80 mil, nem que seja para revender depois por 150, por 200 mil ou por mais do que isso, porque você sabe que aquilo é valioso, então você vê valor naquilo. Agora imagine só, você tem um objetivo de mandar bem no alemão, não necessariamente ser fluente e tudo mais, porque essa questão de fluência demora muito tempo, né? Mesmo que você fale às vezes esqueça de uma palavra ou outra, não acerte sempre declinações, mas você é independente no idioma. E é o que você está buscando. Você sabe que se você estudar sozinho ou sozinha, pode demorar, por exemplo, uns 3 anos para isso acontecer. Só que se você encontrar um profissional que vai te ajudar a percorrer esse caminho mais em linha reta, sem muitas dificuldades, você vai demorar ali mais ou menos, né, até 1 ano. Depende muito do seu perfil, né? Se você é uma pessoa muito disciplinada, muito consistente, você consegue ali, em alguns meses, adquirir essa independência. Mas isso realmente são aquelas pessoas muito, muito determinadas e disciplinadas. Mas vamos colocar a média aí. Em 1 ano você consegue melhorar significativamente seu alemão. Você entende que isso é algo de valor para você? Se você vê muito valor nisso, é claro que você não vai, mesmo que você esteja apertado ou apertada, você vai se virar para conseguir pagar um curso que vai te oferecer isso, percebe? Então a questão de não tenho dinheiro, não tenho tempo, é uma parada muito assim, subjetiva, é uma desculpa. A partir do momento que você vê muito valor naquilo, você vai achar dinheiro, você vai conseguir dinheiro para comprar, mesmo estando apertado ou apertada. Por que você, às vezes, compra um celular muito caro e parcela em várias vezes no cartão? Porque você entende que aquele celular tem muito valor para você. Pode ser que tenha um valor social, você quer se sentir mais valorizada, mais aceita se você tiver um iPhone. Pode ser que não, você realmente reconhece os aspectos técnicos daquele celular e você trabalha com fotografia e filmagem, você quer ter uma qualidade com aquele aparelho e você vai comprar porque você vê valor naquilo. E aí você vai se virar nos 30 para conseguir aquilo. Em relação a tempo, você fala que não tem tempo de estudar alemão. Comece a mapear o que você faz no seu dia a dia. Aí você vai identificar que às vezes sua prioridade é relaxar. Você chega do trabalho, cansada, cansado. Sua prioridade não é estudar alemão. Mesmo que você ache que sua prioridade é relaxar. Deixa eu ver vídeo aqui na internet de boa, dar uma relaxada aqui porque tô com cabeça cheia. E você vai gastar 1 hora vendo Reels ou vendo sei lá o que for, seriado, enfim. E não em alemão, vendo em inglês ou português, porque você quer relaxar a cabeça. Tá tudo bem, beleza, não tem certo ou errado. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tudo é uma questão de prioridade. Você tá vendo valor naquilo? Realmente está sendo doloroso o suficiente não saber alemão? Ah, tá sendo muito doloroso não saber alemão e tal. Então você vai resolver. Ah, não tenho dinheiro, vai conseguir porque você vê valor naquilo. É isso, se você ainda não fala alemão com segurança, tá só ali morrendo na praia, estuda uma semana, na outra não estuda, não sei o que, é porque ainda não tá doendo o suficiente. Desculpa a sinceridade. Raviri, tá doendo sim, você não conhece minha vida. Não tá doendo o suficiente. Quando doer o suficiente, quando você tiver que se virar nos 30 para aprender, você vai se virar nos 30. Você vai se virar nos 30. No meu 2º ano de Alemanha, eu tinha que passar na prova do C1
para poder fazer o mestrado em Direito. Eu sou formado em Direito lá no Brasil, vim para a Alemanha a princípio com essa... lá no fundo eu pensava assim, poxa, seria massa se eu ensinasse alemão também, porque eu gosto muito de idiomas, ensinar e tudo mais. Eu pensava, pô, seria massa saber alemão, ensinar alemão e tal. Então tinha aquela coisa lá atrás, mas a minha primeira ideia era fazer o mestrado em Direito e trabalhar na área. Vim para cá, fui fazendo curso tradicional de alemão, é por isso que eu critico muito o curso tradicional de alemão. Não era boca para fora, porque eu fiz, eu sei como é que funciona. Então os cursos tradicionais são muito engessados, ensinam um alemão muito quadradão. No dia a dia era uma outra coisa. Beleza. Então no segundo ano eu tinha que passar na prova do C1 para poder entrar no mestrado. Só que é o seguinte, o meu visto de estudante de alemão, de estudante de idiomas, só era válido por no máximo 2 anos. E o setor de estrangeiro me falou o seguinte, se você não passar na prova do C1, se a universidade não te aceitar, você não vai poder renovar seu visto como estudante de idiomas. E aí eu me vi em qual situação? Ou vai ou racha. Ou seja, ou passa, não se vira, se mata, se quebra. Por quê? Eu via muito valor em continuar na Alemanha. Eu via muito valor em fazer um mestrado em Direito. Eu via muito valor, porque eu sabia que isso ia transformar minha vida de uma maneira muito absurda. Ou seja, imagine só, eu tenho um mestrado em Direito em alemão. Trabalho na área. Eu ia ter um salário muito bom. Então eu via muito valor nisso. O que é que eu fiz? Vou pagar o preço, não quero nem saber. Comprei uns 2 livros para estudar para o C1. Estudava várias horas por dia, aplicava o que tinha que ser aplicado, ficava o tempo todo pensando em técnicas e estratégias para poder passar na prova. Passei na prova. Foi fácil? Não, eu comi o pão que o diabo amassou. Então, assim, muitas vezes eu passo a mão na cabeça, assim, eu sou um cara que é compreensivo com muitas pessoas e eu falo assim, não, vem cá, eu pego às vezes pelo colo porque eu não quero ser um cara meio que intransigente demais, meio que mandão demais e tal, mas dentro de mim tem aquela coisa assim, velho, não tem pra onde correr não, senta a bunda na cadeira e se vira. Ah, eu tenho problema emocional, eu sou uma pessoa que eu tenho uma baixa autoestima, eu tenho isso, tenho aquilo. Eu também tenho vários problemas emocionais. Quer ver um problema emocional que eu tenho? Ansiedade. Eu sou muito ansioso. Antigamente era muito pior, né? Assim, o tempo vai passando, você vai aprendendo a lidar com seus sentimentos, você vai lendo uma coisa aqui, lendo um livro ali, faz a terapia aqui, conversa com um amigo ali, e aí você vai administrando algumas coisas. Mas se você me pega quando eu era mais novo, nossa senhora, eu era virado eu ia falar que é uma palavra que eu conheço, eu ia virada no capeta lá. Em que sentido? Ansioso, querendo tudo pra ontem. Querendo tudo pra ontem. Alemão, não, pá, como é que faz pra aprender alemão em 3 meses? Nossa, se alguém me prometesse isso na internet na época, eu ia comprar na hora. Porque tinha que ser pra ontem. Então, ansiosão. Aí começava a ver que não ia dar certo, aí pensava, vou desistir, não tá dando certo, não sei o quê. Por quê? Não tinha maturidade pra entender que com certas coisas você vai precisar de tempo pra finalizar aquele processo ali. Já falei pra vocês várias vezes em lives, foque na independência no idioma, não na fluência. Fluência que todo mundo promete na internet. Eu não tô querendo ser esse cara que fica criticando outros professores, não é de mim fazer isso. Mas, o que eu quero dizer, foque primeiro na independência. Fluência é que ensina, é você falar alemão como você fala português, mas isso demora muitos anos. Alinhe suas expectativas, foque na independência, para que você consiga falar alemão razoavelmente, seja independente, e ainda que você cometa alguns erros, esqueça às vezes de uma frase ou outra, você tem uma certa autonomia para perguntar para a pessoa, poxa, eu esqueci a palavra aqui, eu esqueci. Aí a pessoa vai entender o que você está querendo dizer, vai te ajudar. Isso é independência no idioma, você tem uma desenvoltura ali para poder resolver suas coisas e falar, conhecer alguém também, etc. Fluência é você falar alemão como você fala português. Isso demora, gente, muitos anos, pode demorar muitos anos. Às vezes 5, às vezes 7, às vezes 10, às vezes... Tem gente que mora aqui há 20 anos e fala um alemão todo cagado. Eu conheço gente assim. Então é o seguinte, alinhe as expectativas, tenha clareza do que você está fazendo, do que você quer alcançar, como é que você administra seus estudos. Se você tem problema emocional, como eu tenho, de ansiedade, não sei o quê, vai fazer meditação, vai relaxar, né? Vai administrar os seus sentimentos, vai... Então, eu tinha muito isso antes, né? Frustração, por exemplo, essa coisa de estudo, aí chega no dia a dia, meu alemão trava, não consigo falar as coisas. Eu ficava pé da vida, ficava frustrado. Eu ia dormir mal assim, me sentindo um bosta. Por quê? Porque eu pensava, a conta não tá fechando.
Como é que eu tô estudando muito e na hora de falar tá travando? Que idioma miserável, que diabo é isso? Aí eu ia, o tempo passava, eu ia e identificava. Rapaz, é isso, eu tô focando na coisa errada, eu tô focando muito em gramática e achando que a gramática que... Só que a gramática tá me dando muita paranoia. Eu já tô no C1 da gramática e toda vez que eu vou falar eu fico pensando qual é a declinação da palavra. Se eu não sei o artigo da palavra, eu não falo porque eu quero acertar. Que insegurança é essa? Será que é medo de julgamento dos outros? Ou será porque eu não admito o erro? Ou será que é porque eu não admito o erro porque eu estou me dedicando? Então eu tinha que ficar mapeando e aí, inclusive ver vídeo na internet. Quando eu procrastinava, por exemplo, então eu tinha que fazer alguma coisa. Aí eu, cara, por que eu tô procrastinando? Por que eu não tô fazendo aquilo no dia que tem que fazer? Por que eu não tô estudando aquilo? Eu tô estudando pela metade. Por que essa ansiedade toda? O que é isso? Que problema emocional é esse? É porque tinha que ser tudo perfeito pra mim. Era tipo assim, ó. Eu tinha que estudar, por exemplo, 8 horas por dia. Se fossem 7, meu Deus do céu, a minha cabeça pensava, fracassei. Aí depois eu vim aprender, estudando psicologia, não o curso de psicologia, mas lendo livros, vendo vídeos, conversando com o terapeuta. Cara, é o seguinte, a gente tende a focar em coisas negativas. Por que que faz muito sucesso notícia negativa? Porque o ser humano, ele dá muito mais atenção às coisas negativas do que às coisas positivas. É possível treinar seu cérebro a dar atenção às coisas mais positivas? É. Tem um negócio chamado de psicologia positiva. E nela eu aprendi o seguinte. Todo dia, escreva assim, ó. Hoje estou grato porque... Ou 3 coisas pelas quais estou grato. E você coloca lá. Tenho saúde. Sei lá, moro na Alemanha e tenho possibilidade. Eu escrevo muito isso, né? Assim, eu sou grato por ter possibilidade de crescimento. No meu trabalho aqui, por exemplo, na internet, ainda vou crescer muito, porque eu vou trabalhar para crescer bastante, para conseguir ajudar mais pessoas, a atingir mais pessoas. Então, eu anoto lá, sou feliz porque eu tenho possibilidades. Sou feliz porque todo dia eu ajusto as velas para ficar na direção correta. É todo dia. Muita gente, conhecidos, amigos, eles me acham o cara mais disciplinado do mundo. Eles me acham muito inteligente. Não sou. Minha inteligência é mediana. Juro pra vocês, minha inteligência é mediana. Não sou um cara muito... Eu conheço vários amigos meus que são bem mais inteligentes do que eu. Memorizam as coisas muito mais rápido do que eu. Entendem coisas muito complexas mais rápido do que eu. Mas eu sou um cara, assim, teimoso. Eu sou um cara que... Eu gosto de conhecimento. Então, se eu li uma vez e não entendi, eu vou ler 10 vezes até entender. 20 vezes até entender, porque eu não admito não entender uma coisa que um ser humano escreveu. Eu vou, releio com paciência. Aí eu tô lendo um livro em alemão, por exemplo, a literatura. Aí eu tô lendo, né? Aí eu leio, termina a página, cara, que eu não lembro nada que eu li. Eu li uma página inteira, nem lembro. TDAH, eu acho que eu tenho isso. Inclusive eu tenho que procurar um profissional, um psiquiatra, enfim, pra tentar identificar se eu tenho esse tal de TDAH. Parece que eu tenho. Aí eu leio, eu falo, pera, concentra, Ravile, volta. Aí leio ali um parágrafo. Aí aquele parágrafo me inspira, minha mente voa. Puf. Minha mente eu começo a pensar, eu fico ali uns 10 minutos pensando em outras coisas, aí fica naquela, tipo a árvore assim, né? Eu entro numa linha de pensamento, aí depois essa puxa essa, aí puxa essa, daqui a pouco eu tô quando eu era criança. Dá uns 10 minutos depois eu volto pro livro, aí eu volto. Às vezes eu leio um trecho e não entendi, aí eu volto e leio de novo, porque eu não admito não ter entendido. Então, gente, é isso. Com esse papo todo, isso aqui não é nada de lorota, eu tô mais abrindo meu coração pra vocês, pra, sei lá, pra ser um incentivo, pra falar que eu sou um ser humano, que eu dou aula de alemão e sei falar alemão, mas foi com muito esforço, foi com muita dedicação, foi com... Claro, não tem que ser com muito sofrimento, não, você não tem que eu ia falar a palavra se fu e etc, pra falar alemão com independência, você não tem que passar pelo mesmo processo que eu passei. Você consegue estudar com mais tranquilidade, mais relaxamento, enfim, mas é natural que exija um esforço da sua parte. E se tem problema emocional envolvido aí, dá para você administrar também, tendo mais clareza, mais consciência. Tenta relaxar mais, ó. Respira fundo, solta a respiração e relaxa. Inclusive eu até tava falando de ansiedade e comecei a ficar ansioso, né? Aí falo de tranquilidade e já começa a ficar tranquilo. É o cérebro. Beleza? Então, gente, vamos chegar ao final, porque já tem um tempão que a gente está conversando aqui. Eu espero que tenha
sido proveitoso para vocês, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa eu voltar aqui. O Rubens também é advogado, ó, jurista, show de bola. Você tá certíssimo, Ravile. Maravilha, gente. Conheço isso muito bem, meu nível é C1 e até hoje me sinto insegura dependendo de quem está perto de mim. Pois é muito louco, né? Parece uma contradição. Como é que tem um C1 e depende de outras pessoas? Parece que não bate, né? Eu moro na Alemanha e eu tenho muita insegurança em falar alemão. Pois é um sentimento muito comum essa insegurança. Só que existem técnicas e estratégias, inclusive eu trabalho com essas técnicas e estratégias para vocês falarem com mais segurança o alemão. Monique, vivo aqui há 5 anos e sou toda travada. Pois é. Tem que mudar muita coisa aí, viu, Monique? Com certeza dá pra realmente identificar ali maus hábitos que você tem e você muda isso para poder atingir seu objetivo. Somos 2. Também pensei que eu tinha, mas foi descartado. Bom saber que não sou a única. Caramba, eu vou procurar um profissional para saber, porque eu não sei se sim, se não. Às vezes a gente acha que tem uma coisa e fica dizendo que tem. Não acho saudável fazer isso, não. Tirou um peso de ansiedade. Muito bom, tirou um peso de ansiedade. Isso assusta quem tem C1 está inseguro. Imagine eu, moro na Suíça. Realmente, quem tem C1 e está inseguro, assusta? Não, mas não, vou falar porque não deve assustar. Agora eu vou dar a resposta para vocês. Eu tenho C1 e sou inseguro. Por que isso não assusta outras pessoas que estão às vezes no A1 ou no A2, estão começando? Porque, principalmente se você estudou para prova e para ter certificado. Um certificado, um pedaço de papel, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Claro, vou relativizar aqui também para não ser exagerado. Quer dizer alguma coisa? Quer, que você passou numa prova. Que você realmente estudou técnicas de como passar naquela prova, estudou, né, quantas questões são, o que é que normalmente cobram, estudou os temas daquela prova, se preparou e passou. Quer dizer isso e quer dizer que você tem um vocabulário também ali daquela prova. Não necessariamente que você memorizou. Às vezes a gente passa numa prova, uma semana depois, caramba, eu me estudei muito para aquela prova, foquei ali um mês, passei, mas quer saber? Nem lembro de nada que caiu, não lembro dos temas, nem do vocabulário eu lembro mais. Por quê? Você estudou só para a prova. Não foi uma coisa de utilidade, entende? Então, para quem tá receoso ou receosa assim, porra, Vili, fulano tá dizendo aqui na live que tem um C1 e tá insegura. Meu Deus, eu vou desistir. Não, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Insegurança tem a ver com como é que você está conduzindo o seu estudo de alemão. Quando eu falo que existem técnicas e estratégias, isso significa que existe um caminho que você segue, que você pega, e existe ali o que é que você faz primeiro, e depois você faz aquilo, e depois você faz uma outra coisa, e você vai trabalhando ali vários conteúdos e várias habilidades que vão te gerar uma segurança na comunicação, vai te gerar cada vez mais segurança na comunicação, até que um belo momento você está conseguindo resolver suas situações, você consegue, esses temas do dia a dia, você já domina com tanta tranquilidade que você se sente segura ao falar alemão, porque você treinou tudo anteriormente. É uma questão de treino. Quem acha que falar alemão é só morar na Alemanha, não é. Tem muita gente que mora e não fala. Ah, Ravile, falar alemão é eu conviver com alemão, eu vou arrumar uma namorada, um namorado e eu vou falar alemão fazendo assim. Vai ajudar? Vai ajudar muito. Isso realmente vai ajudar muito, porque a imersão, você ouvir e tentar falar o tempo todo, vai te ajudar. Só que é o seguinte, vai ficar um alemão muito cagado. Por quê? Porque se você não sabe como evoluir seu alemão, se for uma coisa meio que intuitiva, vai ficar aquele alemão com sotaque muito pesado de brasileiro ou brasileira. E eu falo, e não é só questão de sotaque não, muita coisa vai estar com a pronúncia errada, porque você vai pronunciar com a cabeça de um brasileiro ou brasileira, percebe? Então você vai falar assim, Urlaub, em vez de falar Urlaub, na palavra férias, und, em vez de falar und. Então, claro que eu conheço muita gente que aprendeu alemão na tora, assim, o alemão todo cagado, não consegue escrever, então não recomendo. Quer aprender um alemão para colocar no currículo ali, ó, sou independente, falo com alemão com segurança. E colocar isso de boca cheia no currículo, aplique técnicas e estratégias que vão te ajudar a alcançar esse objetivo, beleza? Deixa eu voltar aqui. Eu tenho... Ah, tá.
não tem resultado ótimo sem muito trabalho. Exatamente. Sem metodologia e sem esforço, não tem um bom resultado. Eu tenho A2 ainda, fiz só um ano na Alemanha, mas tenho muito medo de nunca saber falar essa língua. Por que você tem muito medo de nunca saber falar? Você está colocando em prática o que tem que ser colocado? Tem um teste amanhã de Kurzgeschichte und Merkmale, que eu nem sei o que é. Olha só, você tem um teste amanhã e você nem sabe o que é. Para mim, você está passando a seguinte mensagem: eu não me dediquei como deveria para fazer esse teste. É a mensagem que está passando para mim. Porque você não sabe nem o que é. Percebe? Desculpa a pergunta, mas em qual região você mora? Eu moro num estado chamado Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen. É um estado alemão e eu moro na capital desse estado, numa cidade chamada Düsseldorf. Düsseldorf. Eu entendo quase tudo em alemão, mas meu problema é quando eu vou falar. Então, durante a live de hoje, já estou chegando ao final, mas durante a live de hoje, realmente, expliquei, passei um passo a passo de como vocês podem começar do zero em alemão, mesmo sozinhos ou sozinhas, beleza? Trava na hora de falar, compreendo muito já. Gente, não desiste não. No meu caso, moro na Suíça e só escuto dialeto na Suíça. E dou uma dica, não parem no A1 ou no A2, só porque já entendem um pouco, continuem estudando. Exatamente, A1 e A2 é pouca coisa. Não dá pra parar no A1 e no A2 e achar que já é suficiente não, porque no mínimo o B1, no mínimo. Cristiana falou que conhece Düsseldorf. Carol falou que mora pertinho, mora em Colônia. Que massa, Carol. Me manda um direct depois. Você mora em Colônia, é muito massa. Gente, olha só, vou colocar aqui a gotinha. Hoje, inclusive, a gente estourou bastante o tempo. Gente, só de curiosidade, quem tá nessa live desde o começo? Eu vou tirar o chapéu para quem tá nessa live desde o começo, porque a live já passou de 1 hora há muito tempo. Tem mais de 1h30 que a gente tá aqui, com certeza. Quem é que tá desde o início e tá até agora? Gente, essa gotinha aí representa a nossa dedicação, tá? Todo dia a gente tá se dedicando. Caramba, show, parabéns, viu? Parabéns que você acompanhou o raciocínio todo desde o início até o final. Rubens também, show de bola, tira o chapéu. A Aline falou que mora em Düsseldorf. Caramba, que massa! Daniel também? Uau! Show! Mari Araújo também. Cara, fico feliz. Pensei que muita gente tinha saído, aí voltou depois, ou só entrou no final. Muito bom. Tudo que você falou acontece comigo. Tá, gente, mas a pergunta que não quer calar. Vocês conseguiram absorver ensinamentos aqui? Vocês conseguiram tirar algumas lições da live de hoje para poder falar alemão com segurança? Isso para mim é muito importante, né? Não adianta nada eu ter realmente extraído aqui as informações que eu considero muito importantes para vocês e vocês não colocarem em prática ou não ajudou tanto assim. Para mim é muito importante saber se ajudou, beleza? Porque eu vou pensar em fazer... eu estou pensando em fazer outras lives nesse formato. Se for interessante para vocês, eu quero saber. Ó, a Ana falou que adorou. É muito importante saber se esse formato é interessante para vocês, com mais interação, respondendo as perguntas de vocês, porque de repente eu posso fazer isso toda quarta. Mas eu preciso saber se é interessante, se é legal, se ajuda. Na minha opinião, ajuda, né? Mas eu quero saber de vocês. Cristiana, sim, você me motivou muito. Show de bola. Grazi também deu um joinha. Muito bom, gente, saber que ajuda de verdade. Eu preciso do B2, pois quero fazer um Ausbildung. Já fiz 2 vezes e não tive sucesso. Questão de prova, realmente não posso te ajudar, porque eu não preparo mais para provas. Prova pense vestibular, é tipo, estudar a prova. Se matar para estudar a prova, faça o máximo de simulados que você puder. O máximo. Sim, você me motivou, Munjali. Maravilhoso, grata, show de bola, fico muito feliz. O Rubens, grande parceiro aí de formação, né? Adorei, muito bom suas dicas. Aline, já fiz 3 vezes a prova e não consigo gravar. Eu preciso do B1, mas eu creio que eu já consegui. Ana falou que incentivou muito. Perfeito, a Aparecida deu um joinha. A Aparecida também é muito presente nas lives. Tirou um peso. Gente, muito feliz com isso, viu? Ajuda sim, muito mesmo. Gotinha ali, né, que representa a nossa dedicação. 1 gotinha por dia.
ajudou sim, nos motivou demais. Gente, então é isso. Imaginem vocês, né, dentro de um tempo, aplicando regras, estratégias, técnicas eficientes para falarem alemão com mais segurança. Imaginem vocês, dentro de algum tempo, meses, pode até durar um pouco mais de um ano, a depender da pessoa. Então, falando alemão com mais segurança e o quanto isso modificaria a vida de vocês para melhor. Lembra daquilo que eu falei no começo. Escrevam hoje. Vou até falar isso no final para não esquecerem. Quando terminar a live, é muito importante que vocês escrevam, respondam 2 perguntas. Escrevam isso e coloquem na parede. Por que alemão é importante para mim? Escrevam isso. Por que alemão é importante para mim? Por favor, quero que vocês escrevam isso. Segunda pergunta que vocês têm que responder. O que é que seria diferente hoje na minha vida se eu falasse alemão com segurança? Ou pode ser uma pergunta parecida com isso, ó. O que eu teria de benefício hoje? O que eu teria de benefício? O que eu teria de privilégio não é a palavra certa, não. O que eu teria de benefício, tá bom. O que eu teria de benefício hoje se eu falasse alemão com segurança? Anotem isso. Corram agora, pega um caderno, caneta para anotar isso aí. Vocês vão escrever, vocês vão tirar um tempo para escrever isso. E a gente vai conversando. Vocês vão ver o diferencial que vai dar na motivação, na disciplina. Porque a disciplina, ela não é vazia. Não tem como você ter disciplina com uma coisa que não vai te dar um retorno. Olha o que aconteceu. Eu dei meu curso. Eu tenho vários cursos, mas eu dei um curso gratuito para uma prima minha. E ela mora no Brasil. Ela pensou na possibilidade de mudar para a Alemanha e tudo mais, mas tá no Brasil. Começou a estudar, muito inteligente, dedicada, foi estudando, se dedicando, foi aprendendo. Mas ela falou assim, porra, Vili, eu tô diminuindo a frequência de estudo. Eu falei, por quê? Eu não tô encontrando motivo, assim, porque eu não moro na Alemanha. Eu já tô vendo algumas outras oportunidades aqui no Brasil e tá sendo difícil estudar sem saber por que eu tô fazendo isso, assim. Não tá muito claro na minha mente que alemão é importante na minha vida. Eu sei que isso pode abrir portas para eu conseguir um emprego, para isso, para aquilo, mas eu tô aqui e eu não tô andando com pessoas que estão estudando alemão também. Eu tô vendo outras possibilidades de emprego aqui. Tá sendo difícil ficar sozinha estudando, entende? Aí eu falei, te entendo 300%. Mas é isso que eu falo o tempo todo para as pessoas. Encontrem parceiros. Encontrem uma comunidade com pessoas com o mesmo objetivo, que se for de falar alemão com segurança. Aqui, por exemplo, vocês estão aqui comigo participando, é porque vocês têm um objetivo em comum. Vocês estão se conhecendo aqui, ó, comentando, interagindo. Então a gente faz parte de uma comunidade, beleza? Então é importante que você conheça e ande com pessoas que têm objetivos em comum. Agora, se você só anda com brasileiros, realmente não sabe porque você está estudando alemão, só anda desmotivada porque não consegue visualizar o que seria diferente na tua vida se você soubesse falar alemão com segurança. Então, se você não consegue ali realmente criar estratégias para colocar o alemão como prioridade na sua vida, vai ser muito difícil para você. Vai ser muito difícil, mesmo você morando num país que fala alemão. Beleza? Então, hoje a gente começou muito sobre isso tudo. É a mensagem que eu quero passar para vocês, tá? Então, hoje foi realmente, eu coloquei para fora, me esforcei muito para colocar tudo que eu pude para fora. Eu vi que ajudou, vocês falaram que ajudou. Então, saio daqui realizado. Hoje eu vou dormir feliz. E vou finalizar, porque eu não tô conseguindo nem finalizar, né? Porque é tanta informação que tem na minha cabeça que eu quero colocar para fora. Desculpa se ficou talvez um pouco confuso. Uma hora eu falei sobre cérebro, comportamento. Outra hora eu falei sobre, enfim, como criar um passo a passo para estudar alemão sozinho ou sozinha. Eu fui falando de várias